Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, segunda-feira não muito feliz para a torcida do Fluminense e um domingo não muito feliz para a torcida do Fortaleza, que nessa segunda-feira uma história muito bonita, aliás, duas histórias muito bonitas se encerraram, pelo menos uma se encerrou definitivamente. Juan Pablo Vojvoda não é mais treinador do Fortaleza. Após mais uma derrota, Fortaleza está lá na parte de baixo da tabela, eliminado da Copa do Nordeste, da qual havia sido bicampeão. A situação do Fortaleza realmente esse ano está bem diferente. Conseguiu a classificação nas oitavas de final da Libertadores da América, muito mais pela punição ao Colo-Colo do que outra coisa. Mas Juan Pablo Vojvoda não é mais treinador do Lion, foi demitido, tem muito mercado, imagino que tenha um mercado vasto, extenso, e até acredito que fique no futebol brasileiro, mas o Fortaleza vai ter muita dificuldade para achar um treinador que gere o mesmo impacto positivo que o Vojvoda gerou nesse time do Fortaleza durante 4 temporadas, tá? E a outra despedida provável é a de John Arias com a camisa do Fluminense. Essa história, talvez até mais linda do que a do Vojvoda com o Fortaleza, são histórias de títulos, né? Tanto a do Arias com o Fluminense como a do Vojvoda com o Fortaleza. Mas John Arias, uma história de nível acima, né? Afinal de contas, estamos falando aqui do Fluminense, que disputou uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, graças também a John Arias, que foi um dos craques daquela Libertadores da América, campeão de Recopa, Campeonato Carioca, seleção colombiana. E aí chegou um momento em que John Arias apareceu para o mundo. A gente sabe que nem todo mundo presta atenção no que acontece aqui no Campeonato Brasileiro, o que acontece no Fluminense, tá? A gente sabe. Ainda mais com um jogador mais próximo dos 30 do que dos 20, né? Então o John Arias, que apesar de já ter uma idade mais avançada, eu percebo no futebol europeu, principalmente na terceira prateleira, quarta prateleira, uma atenção maior a jogadores mais experientes, porém com muita bagagem positiva no currículo, né? É o caso do John Arias, que está aí com seus 28 anos, próximo dos 30, né? Mas um cara fisicamente uma condição invejável, tecnicamente mais uma condição invejável, taticamente muito bom jogador, sobra em todos os cenários em que atua. Claro, vai ter partida que joga mal, mas assim, é uma em 5, 6. Né? John Arias é um jogador fora da curva. É um jogador fora da curva. Ele fez uma excelente Copa do Mundo de Clubes e pintou a proposta do Wolverhampton. E John Arias hoje informou ao Fluminense que quer ser negociado. Não é uma situação que o Fluminense possa decidir, porque John Arias quer jogar no Wolverhampton. Com a camisa dos Wolves, vai realizar o seu sonho de jogar numa Premier League. Não está jogando num campeonato francês, não está jogando num campeonato italiano, que já foi muito bom, mas não é uma Premier League. A gente está falando só do primeiro campeonato em termos de popularidade, em termos de índice de audiência, em termos de qualidade, em termos de riqueza do mundo, né? Do mundo. É o melhor campeonato do mundo, onde estão os melhores. Então, John Arias, muito merecidamente, vai contar mais histórias da sua vida, do seu futebol, agora em outras paragens, né? Então a história bela de John Arias continua. E o Fluminense fica com a grana, né? Mas nem é tanta grana assim, porque o Fluminense só tem 50% do Arias. Então, se o Arias for por 20 milhões, o Fluminense fica com pouco mais aí do que 8 milhões. É porque tem umas divisões aí, mas enfim, a informação que eu recebi é que o Fluminense vai ficar com 7 milhões. Eu falei, não é possível. O Fluminense vai ficar com 7 milhões de euros só. Vamos ver no final das contas, quando baterem o martelo, quanto que pinga na conta do Fluminense. Mas eu acho que
o Fluminense conseguiu com o John Arias. O mais legal é você ter o jogador, independentemente de quanto tempo ele fica, ele deixar títulos, tá? Tem jogador que fica 6 meses e deixa títulos. Tem jogador que fica 4 anos e deixa um título. O John Arias deixou o título mais importante da história do Fluminense, que foi a Libertadores da América de 2023. Ele está na história do clube e agora ele merece jogar no futebol de alto nível, que é o futebol inglês. Então, praticamente certa aí a transferência de Arias para o Wolverhampton, ex-time do Fernando Marçal, lateral do Botafogo, do Bruno Lage, né? Que é treinador do Benfica. Enfim, muitos jogadores, Diego Costa, ex-Grêmio, também passou pelo Wolves, né? E agora é o caminho de John Arias nesse adeus ao Fluminense. E aí eu não sei como é que o Fluminense vai repor essa ausência. É bem difícil, né? Por mais que tenha recebido uma grana boa do Mundial de Clubes, de premiação, por mais que tenha recebido a grana, vá receber, né? 50% aí do valor do John Arias, é muito difícil achar um cara igual ao Arias, ou pelo menos que joga um pouquinho semelhante. Complicado, complicado. Bom, outra despedida, eu acho que já foi tarde, que é o Vojvoda. Não porque o Fortaleza é pequeno para o que o Vojvoda significa, tal, nada disso. Porque, na verdade, foi o Vojvoda que foi demitido. Não foi ele que pediu para sair para assumir outro clube. A postura do Vojvoda durante todos esses anos é uma postura extremamente profissional. Fica a lição para muitos treinadores que não perdem a primeira oportunidade para pular de galho em galho. É R$1 a mais, ele vai embora do clube. A tendência do futebol brasileiro é sempre essa, né? E o Vojvoda, quase 4 temporadas no Fortaleza, elevando ainda mais o nível que foi deixado pelo Rogério Ceni, que era um Fortaleza dominante no cenário nordestino, era o grande time da sua região, não só do estado, né? O Ceará, por mais que ganhou o campeonato em cima do Fortaleza, campeonato cearense, ganhou o clássico de domingo. Hoje o Ceará está muito atrás do Fortaleza, né, em termos de importância, em termos de grandeza. Não dá para comparar. Não dá para comparar hoje o que é o Lion com o que é o Vovô. Por exemplo, o Vozão. Isso não estou falando de uma vitória num clássico por 1-0, nem da final do Campeonato Cearense. Fortaleza esse ano não vem bem. E mesmo sem estar bem, o Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores da América. A gente está falando aqui de um clube nordestino nas oitavas de final da Libertadores da América. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Exatamente com o Fortaleza. E antes do Fortaleza? E aí? Talvez a gente se lembre do Paysandu, há muito tempo, né? Mas aí não é do Nordeste, é um clube do Norte. Do Nordeste, só me lembro do Sport, quando foi campeão, né, da Copa do Brasil, foi para a Libertadores, mas isso aí, sei lá quantos anos tem. Bota aí mais de 10 anos, 15 anos, 17 anos. É muito tempo. Então Fortaleza tem sido a representatividade nordestina na América, não só no cenário brasileiro, na América. E essa história bonita com o Vojvoda termina com títulos, com uma final de Copa Sul-Americana. Felizmente perdeu ali nos pênaltis por muito pouco. Fortaleza não fez história, né? Mas nem tudo é para sempre. O Vojvoda deixa um legado. O Fortaleza, ele é um clube que tem um legado muito interessante em termos de gestão, né? Mas deixa um legado também de mentalidade vencedora. Bateu no teto, acho que outro desafio para o Vojvoda vai fazer bem para a carreira dele, dar uma oxigenada na carreira. Pode ser no Brasil, você tem vários clubes aí que estão de olho, Grêmio, próprio Santos, enfim. Há cenários importantes, clubes gigantes, que não estão numa situação muito boa para o Vojvoda se testar novamente. Mas também é um mercado internacional vasto. E eu acho que ele ganhou muita moral nessas temporadas no Fortaleza. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Fluminense vai trazer um ponta com o mínimo de qualidade e se o Fortaleza vai conseguir manter o alto nível dos seus treinadores nos últimos anos. Fico por aqui e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.